Bom, pessoal, eu resolvi fazer alguns vídeos a mais da parte da dinâmica por causa de alguns alunos meus que têm uma certa dificuldade com a área e acaba se perdendo dentro dos detalhes que essas questões pedem, tá? Então, nesse vídeo, eu vou tentar tratar de algumas questões que contemplem, né, na explicação a parte de blocos, a parte do plano inclinado, do atrito e equilíbrio, tá? Então vamos ver as questões aqui. Bom, a primeira questão é essa. Um corpo de peso 10 newtons é puxado para cima com velocidade constante por uma força F paralela ao plano inclinado de 53 graus com horizontal. Adote cosseno de 53 0,6, seno de 53 0,8 e a aceleração da gravitacional, né, da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Coeficiente de atrito da força é de atrito dinâmico, μ igual a 0,20, a intensidade da força F é em newtons. Bom, então vamos para alguns detalhes aqui que são muito importantes. Primeiro, ele diz que ele sobe, portanto, se tem força de atrito, ela tem que ser para baixo, né, porque ela é sempre contrária ao movimento. Segundo, o que ele diz que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Nós estamos num movimento retilíneo uniforme, ok? E ele diz que o ângulo é com a horizontal. Isso é muito bom porque facilita a nossa vida bastante. Então, vamos pensar aqui nesse problema. Bom, eu costumo, sempre que vou resolver problema de dinâmica, começar por um elemento gráfico chamado diagrama de corpo livre. Ou seja, eu pego o corpo, no caso aqui é esse bloquinho móvel, até representei por um círculo aqui, e tento representar nesse sistema todas as forças que agem sobre esse bloco. Então aqui nós estamos vendo aqui a ação de 5 forças diferentes. Nós temos a força F, que está puxando o bloco para cima. Para baixo, nós temos duas forças. Ele falou sobre coeficiente de atrito, portanto a força de atrito também está para baixo porque se opõe ao movimento e ele tinha dito que o corpo é puxado para cima, ok? Então, beleza. A outra força em verde, P seno θ, também contrária à força F, ela é efeito da inclinação. E pessoal, presta muito atenção. Essa força só é seno θ porque o θ é com a horizontal. Se o θ fosse com a vertical, e eu já vi problemas caindo assim, ao invés de P seno θ seria P cosseno θ. Agora vejam, transversalmente a isso eu tenho a força normal, a azul, e tenho contrária a ela a outra componente do peso, dado que o plano é inclinado, P cosseno θ. Aqui vale a ressalva novamente. Só é cosseno θ porque o ângulo θ é feito com a horizontal. Se fosse ângulo com a vertical, nós teríamos P seno θ. Ok? Agora vamos começar a resolver. Então nós temos aqui o seguinte. Qual o conjunto de forças que faz com que esse móvel se desloque? Então eu vou colocar assim, ó. Força resultante igual a massa vezes a aceleração, isso é a segunda lei de Newton. Qual é a força resultante? Então, nesse caso nosso, F menos força de atrito menos peso seno de θ igual a massa do corpo vezes a aceleração. Mas a gente tem um dado interessante sobre a aceleração. Ele diz que a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Sendo assim, F menos força de atrito menos P seno θ igual a zero. Ora, isso só é verdade se F for igual à força de atrito mais o peso seno θ. Agora vamos substituir as coisas, né? Vamos lá. Força de atrito, μ vezes a força normal, mais P seno θ. Ok, então F igual. O μ, ele disse que era 0,2. A força normal, nesse caso, ela se opõe a P cosseno θ, ok? Essa força verde que está aqui embaixo, ó. P cosseno θ. Então, se é P cosseno θ, vamos substituir. P é massa vezes gravidade. Ele diz que o peso do corpo é 10. Então já está até pronto. Peso vezes cosseno de θ. Então, peso vezes o cosseno de θ que ele deu na questão. Cosseno é 0,6. Mais peso
10 vezes o seno de θ. O seno de θ ele deu que era 0,8. Fazendo as continhas rápidas aqui, a gente vai obter que a força é igual a 9,2 newtons. Não esquecer de que o dono da unidade, né, Newton, tem que levar aí o mérito da questão, tá bom? Uma outra questãozinha aí para a gente pensar. Então ele diz o seguinte: no sistema a seguir, o fio e a polia são ideais, ou seja, eles não esticam, a polia não trava e tal, é tudo sem atrito, o fio é sem peso e por aí vai. Ao se abandonarem os blocos, e quando a gente se abandona qualquer coisa, essa coisa tem velocidade inicial igual a zero, a gente não pode esquecer. A vai do ponto M para o ponto N em 1,5 segundos. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e a superfície de apoio é massa do bloco A, 8 kg, massa do bloco B, 2 kg. Bom, então vamos lá. Aqui, pessoal, já fiz o diagrama de corpo livre dos dois corpos. Vocês podem ver que se A é puxado para o lado direito pela tração, essa força em azul que está no bloco A, a força de atrito puxa esse bloco para o outro lado, obviamente. Né? Como está no plano horizontal, força normal igual ao peso de A, não tem aquela componente de seno, cosseno e tal. O corpo B, simplesmente, ele está mantido para cima pela tração da mesma corda, e para baixo, quem o está puxando é PB. Inclusive, deixa eu até, na figura mesmo, fazer um adendo aqui, né? Força tem vetor, tá bom? Então vamos lá. Tá. Através disso aí, como é que eu monto a segunda lei de Newton? Né? A segunda lei de Newton eu montaria assim. Para o corpo A, eu trabalharia com tração menos força de atrito igual a massa de A vezes a aceleração. No corpo B, eu trabalharia assim. Peso de B menos a tração igual a massa de B vezes a aceleração. Normalmente o que a gente faz é somar. Vocês vejam que a tração cai. Eu fico com o peso de B menos a força de atrito que atua sobre o corpo A, soma das massas vezes a aceleração. Bom, temos um problema aqui que é o seguinte. Vamos lá. A gente não possui o coeficiente de atrito, portanto a força de atrito a gente também não vai conseguir fazer. Ou seja, nessa equação a gente já tem uma incógnita. E temos outra, que é a aceleração do sistema. Portanto, a gente tem que buscar essa informação da aceleração, já vou dar a dica, em outra equação. Que outra equação é essa? Equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Aquela do espaço, que muita gente não gosta, né? Mas nesse caso aqui é o prato do dia, porque é o que nos dá essa informação tão preciosa. Então, ó, S menos S0 é o deslocamento, a velocidade inicial nesse caso é zero, porque ele diz que abandonou o corpo, aceleração sobre 2T2. Bom, a aceleração vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2 vezes o ΔS, que é S menos S0, dividido por T2. Aí, pessoal, a gente já tem os valores. Ó. 2 vezes. O espaço entre M e N foi dado em centímetros, 45 centímetros. Portanto, se for em metros, 0,45. E o tempo foi dado em segundos, então tá certo. Então, 1,5 vezes 1,5. Se a gente fizer essas contas, nós vamos obter que a aceleração ela é quase nada, 0,04 metro por segundo ao quadrado. Tendo esse valor, o que nós vamos fazer agora é substituí-lo nessa equação aqui, ok? E aí a coisa fica mais simples, né? Então, vamos lá. Peso de B a gente já tem. A gente tem a massa de B, né? Que é 2, então o peso de B é 20. Opa! Pensei em 20, escrevi 10. A força de atrito de A. Bom, no caso do plano horizontal, força de atrito é μ, que a gente não conhece, vezes o peso de A. E o peso de A é 80, porque é a massa dele vezes a gravidade. A soma das massas é 10 e a aceleração é 0,04. Pessoal, a única incógnita que a gente tem agora é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, dessa forma, ele vai ser dado pelo seguinte. Ele vai ser dado por 20, retirando o 10 vezes 0,04, que dá 0,4, isso dividido por 80,
esse coeficiente de atrito vai dar 0,245. Ele não tem unidade, tá? É uma variável, uma constante, na verdade, adimensional. Tudo bem? Vamos em frente. Nosso próximo problema, ele diz o seguinte. Eu tenho um fio que tem suas extremidades presas aos corpos A e B, passa por uma roldana sem atrito e de massa desprezível. O corpo A, de massa 1 kg, está apoiado num plano inclinado de 37 graus com a horizontal. Chama de novo que ele deu o ângulo com a horizontal. Suposto sem atrito. Então, né, não temos a força de atrito. Adote G igual a 10 metros. Ele diz que o seno de 37 é 0,6, o cosseno de 37 é 0,8. E ele fala, para o corpo B descer com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, o seu peso deve ser em newtons. Então agora ele dá a aceleração e pede o peso. Pois bem, vamos começar com a mesma estratégia. Então vocês podem ver que eu estou me utilizando das mesmas figuras, né? O corpo A é esse desenhado no plano inclinado, é essa bolinha, né? Que eu já utilizei da outra questão, com algumas, vamos dizer assim, adaptações, né? Primeiro que a força F aqui vai ser a tração na corda, porque é a tração que puxa A para cima, ok? A outra coisa é que ele fala que não existe o coeficiente de atrito. Ora, se não existe o coeficiente de atrito, vou tirar a força de atrito, ela não existe. Tudo bem? O resto tá ok. E o corpo B é aquele corpo B mesmo. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos resolver através das equações. Então, eu tenho para o corpo A que tração menos peso de A seno de θ é igual a massa de A vezes a aceleração. Para o corpo B, eu tenho que o peso de B menos a tração no fio é igual a massa de B vezes a aceleração. Bom, somando aqui, eu vou ficar com o peso de B menos o peso de A vezes seno de θ igual a MA mais MB vezes a aceleração. Eu estou explicitando aqui as duas massas porque a gente não conhece a massa de B. Tudo bem? Se a gente detalhar um pouco mais essa equação, o pessoal vai ficar como, né? Massa de B vezes a gravidade menos a massa de A vezes a gravidade vezes o seno de θ é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Bom, agora é substituir o que a gente já tem. Massa de B a gente não tem, mas o G sim. Então, 10 vezes mB menos, diminuir esse menos, né? Menos 10 vezes a massa de A vezes seno de θ. Então, vamos lá. Massa de A é 1. 10 vezes 1, 10. E o seno de θ é 0,6. 0,6 vezes 10 é 6. Isso é igual à soma das massas. Então, 1 mais mB vezes a aceleração que ele já deu. 2. Agora, equação, né? 10 mB menos 2 vezes mB, quando eu faço a distributiva do lado direito do sinal de igualdade. 2 mais 6, isso aqui vai dar 8 mB, igual a 8, e a massa de B igual a 1 kg. Ele quer o peso. Peso de B igual a massa de B vezes a gravidade, 10 newtons. Não esquecer de que peso é em newtons, porque é força. Bom, esse outro probleminha é um probleminha meio fora do esquema do que a gente já fez, né? Ó, 2 blocos A e B, com A colocado sobre B, estão em movimento sob a ação de uma força horizontal de 4,5 newtons, aplicada sobre A, como ilustrado na figura. Considera que não há atrito entre o bloco B e o solo, e que as massas são, respectivamente, 1,8 para A e 1,2 para B. Tomando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a aceleração dos blocos se eles se locomovem juntos, e o valor mínimo do coeficiente de atrito estático para que o bloco A não deslize sobre B. Bom, pessoal, primeiro é o seguinte, tinha que haver mesmo atrito entre os dois, né? Porque para os dois caminharem juntos, quando eu aplico a força somente em A, só se houver atrito entre A e B, porque senão A ia deslizar em cima de B e ia cair, né? Então, tudo bem. Vamos lá, vamos puxar diagrama de corpo livre de cada um. Então tá aí os diagramas de bloco de cada um. Ó. Veja, as forças que agem sobre A. 4,5 para a direita, e óbvio que se A não se desloca em relação a B, tem uma força de atrito,
né, na superfície de contato entre A e B. Já no corpo B, não tenho força aparente sendo colocada, mas eu tenho a força de atrito que vai fazer com que B vá para a direita também. Notem, nesse diagrama eu simplifiquei. Eu não estou colocando, no caso de A força normal para cima e o peso de A para baixo. Por quê, pessoal? Porque a gente fez na outra questão. Da mesma forma em B, eu não estou colocando a força normal para cima e o peso de B para baixo, né? Na verdade, B, inclusive, sofreria duas forças normais. Uma da superfície de A em contato a B e outra de B em contato com a superfície que está embaixo dele. Mas, enfim, eu tentei simplificar o diagrama porque essas outras forças elas não vão fazer tanta diferença assim, desde que a gente entenda que elas existam, né? Que elas existem. Então, vamos lá. Para o caso do bloco A, qual é a equação que eu vou trabalhar? 4,5 menos a força de atrito igual massa de A vezes aceleração. Força resultante igual massa vezes aceleração. No caso de B, força de atrito igual a massa de B vezes aceleração. Opa, aqui riscou um pouquinho. Vezes a aceleração. Pois bem, se eu somar essas duas forças, pessoal, a equação que eu vou ficar é simplesmente isso aqui, ó, 4,5 igual a soma das massas dos dois blocos, que se a gente somar 1,8 com 1,2 vai dar 3, vezes a aceleração, e aí a gente conclui que a aceleração desse sistema ela é de 4,5 dividido por 3, portanto, 1,5 metro por segundo ao quadrado. Essa responde a letra A. A letra B do problema, ele diz qual o coeficiente de atrito, qual o coeficiente de atrito mínimo para manter os dois blocos caminhando juntos. Pois bem, eu preciso saber qual é a força de atrito primeiro, né? Se a gente pegar pela equação do móvel B, que é força de atrito igual a massa de B vezes a aceleração, a gente descobre a força de atrito, que é a massa de B, que é igual a 1,8, é isso, né? 1,2, desculpa, 1,2 vezes a aceleração, que é 1,5. Tá? Essa multiplicação faz com que a força de atrito seja igual a 1,8 newtons. Ora, daqui a gente vem para o seguinte. O que é força de atrito? Deixa eu até colocar uma barrinha aqui para separar, para não confundir a gente. O que é força de atrito? Força de atrito é o produto do coeficiente de atrito vezes a força normal. Nesse caso, a força normal é o peso de A, por exemplo. Né? Peso de A. Então, vamos lá. Força de atrito, que é 1,8, é igual ao coeficiente de atrito, que é justamente o que eu quero buscar, vezes a força normal. A força normal é o peso de A. E o peso de A dá 18. Se eu for calcular o μ, vai ser 1,8 dividido por 18, que é igual a 0,1. Repetindo, ele é adimensional. Ok? Então, essa é a resposta para o coeficiente de atrito. Bom, essa outra questão. Ó. Dois blocos A e B de massa 8 kg e 2 kg respectivamente, quer dizer, A 8 e B 2, né? Estão dispostos sobre uma superfície horizontal como mostra a figura a seguir. Sabendo-se que o coeficiente de atrito entre o bloco A e a superfície vale 0,2 e que não existe atrito entre os blocos A e B, lógico, determine a força exercida pela parede PQ do bloco A sobre o bloco B quando sobre A se aplica uma força de intensidade 100 newtons. Pois bem, vamos atrás da diagrama de corpo livre. Pois bem, pessoal, ó, o desenho está feito aí, todas as forças que agem sobre o bloco A, e, óbvio, vou dizer mais uma vez, não estou colocando aqui a força normal para cima e o peso de A para baixo, porque já considero que isso vocês já sabem. Né? No corpo B é a mesma coisa, eu não estou colocando a força normal que a superfície de A faz sobre B, nem o peso de B para baixo, ok? Mas a gente sabe que existe, né? Então vamos lá. Como é que a gente tira as equações para o móvel A? Então vamos lá. Móvel A, eu tenho o seguinte: F menos a força que B faz em A menos a força de atrito que A sofre em contato com o suporte aí, né? O apoio dele é igual a massa de A
vezes a aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Para o corpo B, vocês podem notar, tenho na direção do movimento somente a força que A executa em B. Isso é igual a massa de B vezes a aceleração. Bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o que a gente já vem fazendo. Vamos somar as duas equações, então vai ficar F. Como F de B em A e F de A em B são forças de ação e reação, né? Forças de mesma direção, sentidos opostos, e tem a mesma intensidade, a gente retira da equação, menos a força de atrito, que A é quem está sofrendo, igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Bom, a força F nós temos 100. A força de atrito, bom, a força de atrito será o coeficiente de atrito, 0,2, vezes o peso de A, porque nós estamos num plano horizontal. Peso de A, 80. Peso de A, 80, exatamente. Igual a soma das massas, que dá 10, vezes a aceleração. Bom, isso aqui vai dar o quê, né? 100 menos 16, igual a 10 vezes a aceleração. Então, a aceleração nesse caso, 84 dividido por 10, 8,4 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração considerável. Tá, com isso nós encontramos a aceleração, mas não é o que ele quer. Ele quer a força que A faz em B. Pois bem, se a gente for para esta equação aqui, trouxer essa equação novamente à baila, a gente resolve a questão. Então, força que A faz em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Portanto, a força de A em B é igual a massa de B, que é 2, vezes a aceleração, que é de 8,4. E nós vamos ter aí uma força de 16,8 newtons. Bom, a última questão desse vídeo, já estamos com 22 minutos de vídeo. Vamos lá. 3 blocos idênticos, A, B e C, cada um de massa m, deslocam-se sobre uma superfície plana com uma velocidade de módulo v constante. Lembra? V constante, aceleração igual a zero. Os blocos estão interligados pelas cordas 1 e 2 e são arrastados por um homem, conforme esquematizado na figura a seguir. O coeficiente de atrito cinético entre os blocos e a superfície é μ, e a aceleração da gravidade local é g. Calcule a força de tensão na corda 2. Pessoal, muitas vezes questões literais deixam metade do público em pânico e a outra não sabe o que fazer. Então, assim, tem que ter calma, analisar tudo, retirar todos os dados, montar o diagrama de corpo livre e tudo passa a fazer sentido. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei os diagramas de corpo livre. Vamos observar. Corpo A. Ele tem a tração que puxa ele para a direita e tem a força de atrito que se opõe a esse movimento. Temos a força normal de A para cima e o peso de A para baixo. Lembrando o seguinte, que nesse caso, como todas as massas são iguais, então vamos pensar, pessoal. O piso é o mesmo. Então a força de atrito para pesos iguais é a mesma força de atrito. Então eu coloquei FAT A, FAT B e FAT C, mas na verdade são todas iguais, tá certo? O peso de A também vai ser igual ao peso de B, que vai ser igual ao peso de C e por aí vai. Já o corpo B nós temos uma força para a direita, que é a tração da corda 2, estou chamando aqui de T2, e para a esquerda, força de atrito impedindo o movimento mais livre de B e a corda 1 puxando também ele para a esquerda. Então, a tração 1. Já no corpo C, eu tenho a força que o homem está fazendo sobre o bloco e tenho a força de atrito impedindo de que C vá mais livre e a força de tração exercida também pela corda 2, ok? Como é que a gente tira as equações disso, então? Então, vamos lá. Para o bloco A, né? Para o bloco A, nós temos que tração 1 menos a força de atrito é igual a massa, que todo mundo tem a mesma massa, vezes a aceleração. Ok. Para o bloco B, tá? Para o bloco B eu tenho o seguinte, T2 menos T1 menos a força de atrito igual a massa do bloco B vezes a aceleração. E para o bloco C, F menos T2 menos a força de atrito é igual a massa de C vezes a aceleração. Vocês notaram que todas as forças para a direita eu coloquei com o mesmo sinal, né? Sinal positivo. O que obriga a colocar todas as forças para o lado esquerdo com sinal contrário. Aliás, isso é o fundamento da questão vetorial, né?
Agora, o que é que nós vamos fazer? Nada diferente do que a gente já vem fazendo. Vamos somar tudo. A gente vai notar que T1 vai cair com T1, T2 vai cair com T2, e eu vou ficar assim. F menos 3 vezes a força de atrito, já que essas forças de atrito nesse caso são iguais, igual a 3m vezes A. Portanto, a gente tem essa expressão. Agora, temos que lembrar que ele falou que a velocidade é constante. Ó. A velocidade aqui, ele colocou como constante. Está aqui. Ora, se a velocidade é constante, então a aceleração é zero. Beleza? Então, vamos em frente. A aceleração é zero, portanto, F é igual a 3 vezes a força de atrito. Tudo bem? E a gente não consegue ir além daí. Por que a gente não consegue ir além daí? Porque a gente não tem mais dados, né? Beleza. Agora o que é que nós vamos fazer? O que ele está querendo calcular é a força de tração na corda 2. Portanto, pessoal, eu vou unir isso que eu já sei aqui com essa equação que está aqui, ó. E vamos ver o que é que eu obtenho, né? Por que é essa equação? Bom, primeiro que essa equação ela trata da tração 2, já é um motivo. Segundo, eu já sei quem é F em relação à força de atrito, é o segundo motivo. Se eu for usar qualquer outra equação, tem T1 no meio, eu não sei quem é T1, não quero saber quem é T1 nesse problema, portanto, essa terceira, para mim, parece ser mais óbvia. Então, ela vai ficar assim, né? Ó, F... desculpa, eu estou repetindo aqui, nem preciso. F é igual a 3 força de atrito menos T2 menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração, que nesse caso é zero, porque ele diz que a velocidade é constante. Portanto, T2 é igual a 2 vezes a força de atrito. Ora, e quem é a força de atrito? Só relembrando a equação, né? 2 vezes força de atrito, coeficiente de atrito, vezes, nesse caso do plano horizontal, vezes o peso do bloco. Então, T2 igual a 2μ m vezes g. Isso dado em newtons, obviamente. E aí acabamos esse vídeo, pessoal, com a ideia de que dinâmica não é difícil. A questão é simplesmente a gente parar, pensar um pouco, tirar todas as informações e tentar colocar uma lógica para poder resolver as coisas, né? Porque elas seguem uma lógica, não é isso? Então, bom, mais uma vez espero ter ajudado a vocês aí. Qualquer comentário, por favor, façam lá no meu canal do YouTube e eu peço a vocês também para divulgar o canal, né? Então eu peço a vocês para me ajudar a divulgar esse canal. E assim, pessoal, estou sempre a postos aí para ajudar, né, para fazer com que vocês tenham gosto de fazer a questão do estudo em física, porque é um assunto muito interessante e faz parte do nosso cotidiano. Tá bom? Um grande abraço a vocês e tudo de bom.